Nós temos na temporada 3 da série In Treatment, da HBO, que foi traduzida, temos uma franquia aqui pela Globoplay no Brasil chamada Sessão de Terapia, dirigida pelo Selton Mello, né? E a franquia americana, né, é da HBO, com Gabriel Byrne, o ator irlandês, e esse episódio, especialmente da Season 3, né, da temporada 3, o episódio 2, com a Deborah Winger, excelente atriz americana, né? Assim, não vou ficar falando aqui, né, ficar louvando ela, porque não ia caber aqui, porque eu sou um grande fã da Deborah Winger. Então nós temos aqui uma síntese interessante desse que a gente pode fazer aqui logo de cara, né? Mas fica no vídeo porque eu vou te ensinar um pouco de inglês, mas eu quero te encorajar a assistir, principalmente você psicólogo, psicanalista, terapeuta que gosta de assistir a série, mas fica perguntando, esse manejo é certo, esse traquejo, isso aqui é certo, isso aqui não é certo, ele acertou, não acertou. Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que a série foi escrita por escritores, e muitos deles é, pedem consultoria de psicólogos ou de terapeutas para ver, olha, tá certo esse texto, isso aqui cabe. E muitas vezes é proposital o erro, né? Então isso vai acontecer. Nada está perfeito, inclusive nem a própria terapia, nem, né? Por mais profissionais que nós sejamos, por mais Freud que nós soubermos e mais Lacan que nós soubermos, a gente ainda vai errar muitas vezes no manejo, mas a gente vai se aperfeiçoando, né? E é para isso que serve a nossa própria terapia, a nossa supervisão, né? E os estudos. Aqui nós temos a Frances, que é uma atriz famosa. Ela está retornando ao teatro, né, com uma peça chamada The Night of the Iguana, né? A Noite da Iguana. Que nome brega, né, para uma peça, né? Mas tudo bem. You know, I've just never been attracted to traditional therapy. It just seemed very naked to me. Sitting across from someone, talking, being scrutinized. Nightmare. Does this feel like a nightmare? Having to sit here with me, no? I wouldn't say that. More like a vague anxiety dream. But Tricia's right. You're easy to talk to. Besides, what can I do? I need help. With your lines? I have them down verbatim the night before, and then I go into rehearsal, and wham, they just disappear. I mean, sometimes in the middle of a sentence, I'm talking to another character, and I just lose my place. I don't know where I am in the play. I don't know what's supposed to happen next. I can't even improvise my way out of it. Bom, de maneira bem rápida e curta aqui, eu quero falar um pouco sobre a demanda da paciente, né? Freud e Lacan na coxia. Bom, os lapsos de memória da Frances aqui no ensaio funciona como um ato falho, né? Então, quando a fala toca o ponto do conflito aqui, né? A culpa por abandonar a filha, né? A irmã doente, o medo de fracassar, né? Tudo isso, né? A palavra evapora. Eu não tenho direito de falar. Por quê? Porque eu tenho culpa no cartório. Então, esquecer é lembrar de outro jeito, né? Então, isso é um ponto muito importante aqui. Tem o trabalho também como defesa, porque manter-se ocupado enquanto a mãe está doente é uma maneira de manter a sanidade, né? Então é típico de uma defesa maníaca contra o luto, né? Freud escreve isso em 1917, 1923. Então hoje a defesa falha e aí o sintoma cai no palco, que é o esquecimento. Eu diria que para Lacan, né, o desejo do outro, o olhar do outro, aí, o objeto A, né, que eu sempre estou falando assim, né, a respeito do objeto A. Então essa cena teatral radicaliza o olhar do outro, né, a crítica, né, a plateia, os produtores, né, aging, tá ficando velha, né, essa coisa toda. Então isso fere a imagem do eu. O registro é um registro imaginário, né, e convoca essa angústia. Qual é a angústia? O que eu sou para esse outro? E falando no objeto A, a gente tem que pensar também o que falta
e faz falar, né? Então, a peça, a irmã doente, a filha em silêncio, todas essas coisas, isso aqui abre um buraco na falta, né? Então, o objeto A aqui pulsa como uma demanda de amor, que é o que a gente sempre fala na psicanálise, né? A psicanálise é uma demanda, toda demanda é uma demanda de amor, né? Eu sou suficiente como mãe, eu sou suficiente como atriz, eu não fui suficiente como mulher porque eu fui traída, né? Que eu fiz de errado para ser traída, sendo tão majestosa, maravilhosa, uma ótima atriz e tal, não sei o quê. Então, isso aí entra assim com o fascínio, né, pelo olhar que me avalia. E se você parar para pensar, também tem a questão da culpa, né, a culpa, mas também tem o gozo superegóico, né, aquela voz interna dela dizendo assim para ela assim, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser a mãe perfeita, eu tenho que ser atriz, aquilo como que eu já falei, né? Mas o preço de tudo isso é o auto-boicote, porque o esquecimento está dizendo o seguinte, né? O esquecimento no ensaio atualiza uma certa mensagem, né? Assim, você não merece, você tem culpa no cartório. E, por final, a transferência, né? Então ela escolhe quem? Ela não escolhe um analista qualquer, ela escolhe o analista que analisou a irmã que agora está com câncer. Então aqui nós temos a tentativa de trocar o enigma do desejo da Patrícia, da irmã, né? Então quem ela foi para você, né? E quem sou eu para ela, né? E quem você pensa que eu sou, quem você acha que eu sou. Então, sem dizer, ela precisa de uma assinatura simbólica aí para legitimar o laço fraterno antes do fim da irmã. Culpa é fogo, culpa é um problema. Bom, agora vamos lá então, finalmente, a frase em inglês, porque se você chegou até aqui é porque você está gostando do conteúdo, muita gente já abandonou o barco, já foi embora, mas vamos lá. Quando ela diz assim, for me it was like being naked. For me, para mim, it was like, é como se fosse. Esse like não é de gostar, tá, gente? É uma comparação. É como se fosse estar, being naked. Being naked. E aí ela diz, né? Sitting across from a stranger, talking, being analyzed, a nightmare. Olha só que fantástico. Essa frase icônica já diz tudo, né? For me, it was like being naked, né? Parece que eu tô nua, sitting across, sentada em frente. O que é across? Across from, a diferença de in front of é que across from é do outro lado, então tem uma pessoa lá do outro lado, só que tá de frente para mim. Across from quem? A stranger, que é um estranho. Cuidado que stranger é um falso amigo, não é estrangeiro, tá? É estranho. A stranger talking, conversando. Então imagina assim, esse sentimento dela nua diante de um estranho falando, sem defesas, né? Como se aquele que está diante dela ali pudesse ver tudo. Não adianta ela querer esconder nada. Being analyzed, sendo analisada, ser analisada, a nightmare, um pesadelo. E é interessante porque às vezes alguns pacientes me contam que têm pesadelos, que eles estão nus dentro de um metrô, de um trem, ou correndo na rua tentando se esconder, ou tentando achar um lugar para colocar a roupa. Realmente é um nightmare, né? Mas que a gente pode analisar aqui como um pedido de socorro também. Bom, temos umas camadas linguísticas aqui nesse vídeo, né? Smile, né? Quando a comparação aqui aciona a vulnerabilidade e vergonha, né? Na clínica estar nu, né? Expor o corpo pulsional, né? Os desejos, faltas, os segredos, né? E o gaze, né? A contemplação do outro, né? O sitting across from a stranger também tem alguma coisa interessante aqui, que destaca essa assimetria da situação analítica, né? O analista é o estranho, né? E paradoxalmente é quem mais escuta, né? Porque a família ali, todo mundo, ninguém escuta, né? Being analyzed,
A nightmare, ser analisado, isso é um pesadelo. Então nomeia a fantasia de intrusão. Quem é esse aí, né? O analista que invade e decifra tudo aqui, né? Então, cara, esse episódio, quer dizer, essa personagem Frances da terceira temporada vale muito a pena. Bom, gente, vamos fechar isso aqui porque esse vídeo já ficou longo demais. Mas se você gostou, deixa seu like. A Frances, ela tenta decorar um texto, enquanto o texto da vida rasura as falas, né? Isso aqui, eu pedi a licença poética aqui, mas o palco exige memória, né? O inconsciente exige verdade. Então, quando a culpa grita, ela não fala, né? Ela não fala, ela grita. Só que quando ela grita, a fala some. E é muitas vezes isso que os sintomas falam, mas às vezes a voz, né, é por aqui que a gente expressa as nossas emoções na maior parte das vezes, mas a saída analítica não é lembrar melhor, né? Aqui no caso, é dizer melhor, é dizer o que é de fato, encontrar essa sua frase entre a voz, né, dos produtores, da filha, da irmã, do superego, do tempo, de todo mundo lá. Bom, é isso aqui. É isso que tem de bom aqui nesse episódio. Espero que você tenha curtido. Já falei demais, fiquei muito empolgado em fazer esse vídeo. Talvez esse vídeo não vai dar nem tantas visualizações, porque tá longo demais. Mas foi muito bom fazer isso aqui, porque eu amo essa série e essa personagem, inclusive. Thank you very much. Nos vemos no próximo vídeo. Bye bye.